Quando se fala em protagonismo, o que vem na sua cabeça? Talvez a imagem de uma pessoa sozinha, destacada de uma multidão? A ideia de vitória, talvez? De vencer sozinho, de triunfo individual? De ser o centro das atenções? Adoro. O cinema é uma arte coletiva. Precisa de muita gente pra fazer um filme. Mais de 3, com certeza. Mas é claro que, por uma série de motivos, a gente tende a falar sobre filmes ou sobre arte, de uma forma geral, como o produto de uma mente única e genial. Quando um filme ganha um Oscar, a gente tende a lembrar mais da figura do diretor segurando a estatueta ou fazendo seu discurso de agradecimento, ou do ator que aparece como uma cabeça gigante num cartaz. E como a gente vive numa sociedade hegemonicamente embranquecida, esse rosto protagonista costuma ter uma cor. Adivinha qual é essa cor? Historicamente, esses grandes protagonistas do cinema e da própria história em si acabam sendo também embranquecidos. Até Jesus Cristo é embranquecido. Os esforços e os méritos de outros rostos que têm outras cores tendem a ser esquecidos, invisibilizados. Como que a gente combate isso? A gente troca esse rosto que aparece no cartaz? A gente imagina outros rostos? Talvez. A mera troca ou o mero exercício imaginativo pode ser interessante. É político. Pode gerar desconforto. Quase sempre gera. E desconforto pode ser bom, mas será que é o suficiente? Olá, meu nome é Thiago e nesse canal eu sou o protagonista. No vídeo de hoje a gente vai discutir e confrontar a ideia de protagonismo. Para isso eu trouxe 3 filmes bem diferentes entre si, 2 brasileiros e 1 americano, pois representatividade importa. Todos os 3 são protagonizados por pessoas negras e todos os 3 estão disponíveis no maravilhoso e babadeiro Telecine. Aliás, na Cinelist Excelência Preta lá do Telecine, você encontra uma seleção maravilhosa de filmes escritos, dirigidos e protagonizados por pessoas negras do mundo inteiro. E tem uma caralhada de filme brasileiro também, de várias épocas, vários gêneros, vários estilos. Coisa boa pra assistir o ano inteiro, não só em novembro. Mas é bom assistir em novembro também. O Telecine tá disponível no Globoplay ou na sua TV por assinatura, se você tiver. Tem link aqui na descrição do vídeo. E eu espero que com este link aqui você assista muito filme hoje, amanhã e sempre. Enfim, vamos começar? Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? Infiltrado na Clã, o filme de Spike Lee de 2018, conta a história de um cara chamado Ron Stallworth. Vivido pelo John David Washington no filme, o Ron da vida real foi o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs, nos Estados Unidos. E em 1978, ele conseguiu se infiltrar na célula local da KKK, a Ku Klux Klan, uma organização explicitamente racista, supremacista, nazista, essas coisas horríveis. O negócio é que ele se comunicava com os outros membros do grupo por telefone ou por cartas. E ainda assim, mesmo sendo negro, mesmo trabalhando remotamente, ele conseguiu se tornar um líder local da seita. Tá vendo como é importante acreditar em si mesmo? Esse cara foi um infiltrado tão atuante e convenceu tão bem os racistas que chegou a chamar a atenção do grande líder da KKK na época, um cara chamado David Duke, que no filme é interpretado pelo Topher Grace. I'm sorry, have we met before? You may know that there's several credible threats against your life. What's going on here? Aliás, só uma curiosidade, esse David Duke aí tá vivo até hoje, é o rosto mais conhecido hoje da KKK. Além de notório racista, ele é negacionista do Holocausto, trumpista, e em 2018 ele disse que um certo ex-presidente brasileiro, que na época não era presidente ainda, soa muito como eles lá, a galera da KKK, e que só merece algumas críticas por ser muito pró-Israel. Beleza. De volta pro filme, o verdadeiro objetivo da investigação era colher nomes dos integrantes. E essa cidade, na época, sofria bastante influência do movimento dos Panteras Negras, que era um movimento abolicionista. Então a tensão entre os dois grupos era muito grande. No meio de tudo isso, as investigações do Ron conseguiram sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio e, de uma forma geral, foi bastante efetiva. Mas como que um cara negro conseguiu se tornar líder de uma seita supremacista branca? Troca de corpo, obviamente. Meu maior sonho é que quando ele precisava estar fisicamente em alguma reunião, quem ia no lugar era um outro policial branco chamado Flip Zimmerman. No filme, esse policial branco era interpretado pelo Adam Driver e esse personagem tinha ascendência judaica, que obviamente é um outro grupo também odiado pelos criminosos da KKK. Enfim, para os outros brancos, o Ron Stallworth é mais um racista branco. Na realidade, ele era um policial negro que conversava por telefone com a alta cúpula da KKK sem que ninguém percebesse a sua cor. 2 coisinhas são interessantes aqui. A primeira delas é que nos Estados Unidos existe toda uma discussão sobre voz de branco e voz de negro e como pessoas negras são marcadas como negras até pela forma de falar. E isso adiciona uma camada de complicação nessa troca de rosto e na real efetividade dela. They're going to know the difference between how a white man talks and a Negro.
How exactly does a black man talk? A outra coisa que eu achei interessante é a dinâmica compartilhada entre esses dois protagonistas. Quer dizer, o Ron é o protagonista do filme, mas existe essa dinâmica compartilhada entre ele e o Flip que complica um pouco a ideia sobre quem é o protagonista da investigação. Para desmantelar uma organização supremacista, uma pessoa negra precisa fingir que é branca para combater o racismo por dentro. Ou seja, estamos diante de um caso de roubo de protagonismo. Doesn't that hatred you've been hearing the Klan say, doesn't that piss you off? Eu sinto que Infiltrado na Clã é, entre várias outras coisas, um daqueles filmes feitos sob medida para quebrar alguns discursos prontos e frases feitas sobre a luta antirracista. É um roteiro que brinca com as ideias de representatividade, de roubo de protagonismo, porque quem é que tá representando quem nessa história? Quem é o protagonista dessa investigação? Quem é que tá no banco de passageiro e quem é o motorista? Can you do that? I believe we can. With the right white man, we can do anything. Anything happens to one of my men. Interessante, mas vamos evoluir essa conversa no próximo filme? Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Marighella é um filme brasileiro lançado em 2021 e dirigido pelo Wagner Moura. O drama histórico é a cinebiografia de Carlos Marighella, o deputado, poeta, escritor, guerrilheiro e, segundo a ditadura militar, o inimigo número 1 do Brasil. Abaixa a ditadura militar! Viva a democracia! Ele foi morto aos 58 anos de idade pela ditadura militar no ano de 1969. Durante o regime, o Marighella se tornou um guerrilheiro que ajudou a fundar a Aliança Libertadora Nacional, uma organização de luta armada de esquerda contra a ditadura. E, no filme, ele é vivido pelo seu Jorge. Eu queria falar dessa geração que resistiu à ditadura militar, que é uma geração muito próxima à minha, gente que tem 20, 30 anos só, mais que eu. E a minha insatisfação também com a maneira com que essas histórias de revolta foram contadas pela narrativa oficial. A trama se passa durante os últimos anos de vida do Marighella e aborda, claro, a luta contra a ditadura militar, mas também a forma como esse personagem precisou abrir mão de cuidar do próprio filho em nome dessa luta. E existe também um debate ali durante o filme entre ele e os seus pares sobre qual seria o momento certo de pegar em armas e os motivos que levaram esse cara a se radicalizar na luta. É um filme historicamente pertinente, para dizer o mínimo. Um filme que se esforça em contar um pedaço da história da ditadura que costuma ser invisibilizado por diversas partes do espectro político. A gente está assistindo a luta contra um sistema opressor, contra uma estrutura opressora, protagonizada por uma pessoa negra, por um guerrilheiro, por um ativista radicalizado. E além de tudo, Marighella é, claro, óbvio, um filme que se posiciona politicamente. É estranho precisar enfatizar isso, mas enfim, talvez por causa desse posicionamento mais explícito, não sei se é tão mais explícito assim, difícil dizer, o filme acabou se tornando palco de uma disputa narrativa fora do ambiente ficcional. Antes de chegar nos cinemas brasileiros em 2021, Marighella foi exibido no Festival de Berlim em 2019, e em poucas horas depois da exibição, o filme contava com 15.246 avaliações no IMDb, aquele site gringo lá de filmes. Infelizmente, esse número não foi exatamente o reflexo de um grande fenômeno de público. O que aconteceu, na verdade, é que a extrema-direita bombardeou o site com críticas negativas, o que gerou um contra-ataque de pessoas de esquerda tentando subir a nota do filme. Lembrando que tudo isso aconteceu 2 anos antes do filme ser exibido no Brasil, o que é perfeitamente normal. Esse filme é um filme que vem disputar a narrativa. Ele seja talvez uma das primeiras obras da nossa cultura que está frontalmente em oposição ao pessoal que tomou o poder no Brasil, que chegou ao poder democraticamente, diga-se de passagem, no Brasil, com toda a onda das fake news, foram eleitos dessa forma, que vieram nessa onda mundial. Essa disputa narrativa também é um elemento do próprio filme. Talvez não é exatamente essa disputa narrativa, mas existe uma disputa narrativa no roteiro do filme. Marighella é um filme cheio de bandeiras do Brasil e cheio de discursos que disputam a ideia de identidade nacional. Isso num contexto de governo Bolsonaro, num momento histórico em que os símbolos de identidade nacional estão sendo completamente dominados pela extrema-direita, sendo a própria bandeira do Brasil um gatilho até hoje para muita gente.
Em certa medida, existe uma tentativa em Marighella em transformar o Marighella, o personagem Marighella, num herói nacional, mas colocando em xeque também a própria ideia de herói nacional. Eu sinto que o filme tá tentando o tempo todo dizer que, isso aqui é Brasil, entendeu? Isso é um símbolo nacional. Isso é um símbolo do nosso povo. Tem algum problema nisso? Não sei dizer, não tenho respostas. Mas saindo um pouco do filme em si, será que é essa a narrativa que a gente precisa disputar sobre o que é Brasil, o que é identidade nacional? Quais são os símbolos do nosso povo? Nós somos um povo só? Às vezes, quando se fala em ditadura militar, ou até mesmo sobre resistências e opressões de uma forma geral, existe uma tendência de enquadrar as narrativas em torno de um herói mítico. Indivíduos que ou triunfam apesar das circunstâncias, ou se tornam lendas que inspiram multidões e viram símbolos de uma nação, depois de morrer, claro. Esse é um jeito bem romântico de contar uma história. E eu não digo romântico no sentido de romântico, mas romântico no sentido moderno e burguês. O herói romântico burguês é um herói individual que carrega sozinho as dores do mundo. Eu já falei sobre isso antes, não custa repetir. As dores do mundo são muitas para serem carregadas por um ombro só, mesmo as dores de um único povo. E quando se centraliza tudo em um único indivíduo, muitas subjetividades são perdidas. Não é errado enquadrar as histórias dessa forma. Quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Mas é interessante observar as forças e as limitações desse tipo de escolha. E quando a gente pensa na própria ideia de identidade nacional, não precisa ir muito longe para perceber que tem uma série de contradições em torno dessa ideia. Os povos indígenas, por exemplo, muitas vezes são fetichizados como a representação de um verdadeiro Brasil, quando na verdade a própria ideia de Brasil já é uma violência para essas pessoas que já viviam nessas terras antes mesmo de alguém chegar e dizer que, o símbolo disso aqui é o vira-lata caramelo. Mas isso é um assunto muito complicado para esse vídeo. Voltando para a discussão inicial, a pergunta que eu deixo é: precisamos de um herói mítico que carrega todas as dores de um sistema opressor? É assim que se luta? É assim que se disputa a história? Eu não sei a resposta, eu só tô propondo a pergunta. E ao mesmo tempo que eu questiono isso, eu não tô desprezando o filme não. Esse filme é massa. Eu também considero uma escolha importante colocar esse rosto negro estampado na cara desse filme, para disputar a narrativa hegemônica sobre a ditadura militar no Brasil. É importante fazer isso. Esse rosto negro específico, esse indivíduo em especial, que merece ter a sua história contada. Essa figura histórica importantíssima que tem que ser lembrada, precisa ser lembrada. Um homem negro, um homem comunista que faz parte da nossa história. É uma honra poder vestir a pele de Marighella, né? Não Marighella vestiu a minha pele, eu vesti a pele de Marighella. Por acaso a minha pele é preta, eu acho que combina com a dele. Tá? Ele briga pelos direitos da periferia, ele briga pelos direitos do povo, ele briga pelos direitos, pelas causas, né? Pelo povo que está afastado, pela reforma agrária, pelo pessoal do campo. Né? Marighella, desde o Getúlio, que vem brigando contra a ditadura e o estado ditador do Brasil. Então, esse cara é preto. Logo nos primeiros minutos do filme, tem uma cena que, pelo menos pra mim, teve um impacto significativo. É o momento em que Marighella tá indo embora da praia com o seu filho pequeno no colo, mas o seu trajeto mundano é interrompido por uma marcha militar. A câmera evidencia o rosto desse personagem, esse rosto negro, que carrega uma criança também negra no colo, tentando ambos viverem as suas vidas normalmente. Atravessar uma rua, mas esse simples movimento, esse simples trajeto carrega em si uma grande tensão pelo contexto, claro, e pela forma como esse contexto é evidenciado pela câmera, que contrapõe esse rosto com a instituição que quer exterminar esse homem e tudo que ele representa. De repente, o rosto protagonista não é um mero rosto que carrega sozinho as dores do mundo, mas um rosto reconhecível, um rosto que é parte do mundo, que é comum, que tá perto da gente, que existe, que é palpável e que não consegue simplesmente atravessar uma rua. Pelo menos foi assim que essa cena ficou na minha lembrança. Com tudo isso em mente, será que existem outras formas de discutir esses temas? Você também já menstruou esse mês? Já, mas por quê? Eu não quero ter. Só preciso saber como. Levante é um filme brasileiro que estreou no ano passado e se tornou uma das produções nacionais mais premiadas dos últimos tempos. Teve Cannes, teve Festival de Roterdã, teve Festival Internacional de Palm Springs. Aqui no Brasil, o filme levou o Troféu Redentor de Melhor Direção e Melhor Montagem no Festival do Rio e Melhor Atriz no Festival Mix Brasil. Resumindo,
É babado. O termo técnico é esse. Na história, a gente acompanha a Sofia, uma menina de 17 anos que joga vôlei muito bem, a ponto de ser cotada pra jogar num time fora do país e se profissionalizar no esporte. Tá tudo indo muito bem até que a personagem vivida pela Ayumi Domenica descobre a pior coisa que pode acontecer na vida de uma adolescente entre 13 e 35 anos. Ela tá grávida. E ela descobre isso nas vésperas da final de um campeonato importante. Por que você não usou camisinha? E, a princípio, busca sozinha formas clandestinas de resolver esse problema. Numa dessas tentativas, ela se depara com um grupo de fofoqueiras crentes. Quer dizer, um grupo de fundamentalistas religiosos que descobrem que ela tá grávida, que descobrem que ela quer interromper a gravidez e que começam a perseguir a menina, a chamar ela de pecadora, a fazer um esforço imenso e elaborado de impedir que Sofia, de fato, faça o aborto que ela precisa fazer. Não posso acreditar que o senhor concorda com essa monstruosidade. O grande fio narrativo aqui é a trajetória de Sofia de, a princípio, internalizar esse problema, de sentir que é ela sozinha que tem que resolver, até o entendimento de que talvez possam existir outras possibilidades. Inicialmente, a gente tem na figura do pai dela, no pai da Sofia, um elemento de tensão e até de violência. Quando ele descobre que a filha tá grávida, ele tem um chilique, ele fica louco, ele fica desesperado, ele não quer de jeito nenhum que ela aborte, mas eventualmente ele decide ajudar a filha. Decisão essa que ele toma depois que ele conversa com a avó da menina. Você, nessa altura, só pode escolher ajudar ou atrapalhar. Então mesmo esse pequeno microcosmo familiar já mostra pra gente uma rede de relações interconectadas que já tira um pouquinho do peso das costas dessa menina. Mas o grande suporte coletivo que Sofia recebe vem do time de vôlei que ela joga. Num dado momento do filme, a equipe fica sabendo que a principal jogadora da equipe tá passando por um momento muito delicado, que ela precisa de ajuda, e elas decidem juntas formar uma grande união estratégica para ajudar a Sofia a encontrar uma clínica de aborto segura, para arrecadar o dinheiro que ela precisa e para acolher uma mana de uma forma geral. This is what the film is about, strategies as well, like collective strategies to go through this very violent times. E o interessante dessa coletividade formada pelo time de vôlei é que ela não é nem de longe homogênea. Levante é um filme que conscientemente foge de uma heteronormatividade branca hegemônica. Tem mulher preta, tem mulher trans, tem mulher lésbica, tem tudo junto. E tem pessoas brancas também, porque representatividade importa. E o que eu gostei desse filme é justamente isso. Ele sai de um micro, de um problema individual, de uma personagem sozinha, de uma menina sozinha, desamparada, e que vai sendo, no decorrer do filme, cercada de apoio, de acolhimento e de estratégia coletiva. Uma parte dessa escolha narrativa talvez venha da formação acadêmica da diretora, a Lila Ala. Depois que ela trabalhou um tempo com teatro, em 2010, ela decidiu se dedicar inteiramente ao cinema e ela foi estudar na Escola Internacional de Cuba, uma instituição focada apenas em audiovisual e recebe alunos do mundo inteiro, e um lugar que tem um ensino muito fundamentado no fazer coletivo do cinema. Nas palavras dela, eu passei 4 anos lá, em Cuba, e foi um lugar onde eu entendi que não sabia nada. Foi um encontro com pessoas do mundo todo, no lugar em que o cinema é visto de forma coletiva e política. Levante é fruto dessa minha formação política queer e feminista, que entende que é formando redes que nos levantamos. É um filme que trata de uma pulsão de vida contra uma política de morte. Ou seja, vai pra Cuba! O resultado disso é um filme que faz uma mescla interessante entre questões individuais e questões relacionadas à coletividade, e como elas são atravessadas uma pela outra. Eu adoro tudo que atravessa, todos os atravessamentos. E o cinema é parte desse mecanismo. Quer dizer, o cinema é um campo de disputa entre o individual e o coletivo. Por quê? Bom, 2 dos 3 filmes que eu citei hoje são baseados em fatos reais. São cinebiografias, de certa forma, um mais do que o outro. E a cinebiografia é um gênero muito idolatrado em Hollywood. Tem muito, todo ano. E aqui no Brasil também nos últimos anos. De acordo com o Slash Film, 1/4 de todas as produções indicadas ao melhor filme são cinebiografias. Contavam a vida de uma pessoa que existiu. Uma unidade de pessoa. Será que isso é coincidência? Bom, num artigo analisando os filmes do Oscar de 2023, a crítica Cici Peng apontou o que ela chama de atrofiamento da imaginação causado pelo capitalismo neoliberal. E lá vem.
Pra ela, esse esquema hollywoodiano privilegia um certo tipo de história. Histórias centradas em grandes feitos individuais, do qual a cinebiografia faz parte. Esse esquema também faz parte, é uma espécie de evolução da narrativa do herói romântico burguês que eu mencionei antes, mas é exacerbado pelas contradições do capitalismo neoliberal, pelas redes sociais e pelo crescente culto à imagem dos nossos tempos. Nas palavras dela, o individualismo das cinebiografias se conecta com a forma atual de nossas vidas digitais, a construção de imagens por meio do Instagram e do TikTok que caracteriza a narrativa individualizada que desejamos produzir de nossos eus autênticos, a promoção de um eu único e insubstituível, que merece ser notado. A popularidade das cinebiografias cresceu nos anos 2000, durante a proliferação das mídias sociais, onde a internet passou a ser orientada pela imagem e da adoração de todas as formas de autoapresentação. Não se trata mais de saber, mas de ser conhecido, não mais de ver, mas de moldar como somos vistos. É claro que essa é uma discussão maior do que a cinebiografia. A narrativa do triunfo individual tá em tudo, em especial em Hollywood, em especial nas narrativas mais mainstream, mais hegemônicas. E essa discussão, além de não estar restrita à cinebiografia, também é maior que o próprio cinema em si. A gente acabou de sair agora de uma eleição municipal bastante deprimente para quem tá mais à esquerda do espectro político. Não sei vocês, mas eu tô. Entre outras mazelas, o vereador mais votado do Brasil inteiro se elegeu com uma plataforma de campanha totalmente voltada contra pessoas trans. E a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos também não é exatamente o fato histórico mais motivacional dos últimos anos, né? Nesse contexto, onde muita gente sai de casa pra votar em pessoas horríveis, parece às vezes que a única solução possível, que o único caminho que se coloca diante dos nossos olhos é tentar convencer todo mundo, um por um, a votar em pessoas melhores, em representantes melhores e mais justos. Indivíduos que sozinhos vão carregar as dores do mundo até o Congresso Nacional, até a cadeira da presidência ou até a É assim que funciona a democracia representativa, né? A gente escolhe algumas pessoas e essas pessoas resolvem as nossas vidas, protagonizam as disputas coletivas, ou dificultam a vida de todo mundo, ou destroem o planeta. Todo tipo de desgraça. Mas esse não precisa ser o único jeito. Mesmo nessa democracia representativa, existe uma série de outras ações e outros movimentos que também se caracterizam como fazer política, como disputar política. Antes do número que se digita na urna, tem uma série de processos políticos, uma série de articulações construídas entre vários indivíduos, entre várias instituições, e esses processos todos acontecem paralelamente a várias outras articulações e a vários outros processos políticos que podem ou não se refletir no rosto que aparece ali diante de nós na urna eletrônica. Mas acaba que no meio de tudo isso, o que chega hegemonicamente para todo mundo é um rosto e um número numa tela de uma urna. Será que a gente consegue treinar o nosso olhar para enxergar um pouquinho além desse rosto único? E tem uma outra coisinha também que eu queria pontuar aqui. Nesse contexto de resultados eleitorais deprimentes, tem uma espécie de diagnóstico que nos persegue. O de que a esquerda, essa coisa única e homogênea, deixou de lado as questões coletivas e só sabe falar de pautas identitárias. A culpa é do identitarismo. Que o campo político de esquerda tá dominado por pessoas que querem que as suas individualidades, suas identidades se sobreponham às disputas coletivas que realmente importam. Em outras palavras, quando uma mulher negra e trans é eleita e pauta o debate nacional, isso significa que a esquerda escolheu a protagonista errada pro seu povo. Será que tem um nome pra isso? Agora veja, existe sim uma discussão pertinente sobre identidades e sobre individualismos exacerbados na política. E existem pessoas sérias que entendem mais desse assunto do que eu, que estão discutindo essa questão. Mas na maior parte do tempo, quando, por exemplo, o colunismo jornalístico vem com esse papo de identitarismo, quase sempre é só ressentimento. E outras coisas que eu prefiro não falar. Aliás, esse vídeo era sobre cinema, né? Não tinha uma discussão sobre cinema aqui em algum lugar? Por essas e outras que eu particularmente gostei bastante da abordagem sobre coletividade em Levante. Apesar do filme mostrar que, a solução está no coletivo, ele também mostra que existem muitas maneiras de construir uma luta coletiva e que coletividade não é uma massa uniforme de pessoas fudidas e mal pagas, mas sim uma bagunça heterogênea, complicada e plural. E dá pra trabalhar com isso de inúmeras formas. Talvez essa seja a ideia interessante que a gente pode tirar desse filme. Com isso, eu estou dizendo que Levante é o filme que sozinho triunfa e carrega o troféu do filme superior que resolve todos os problemas e que sai vitorioso desse vídeo? Não, né, gente? Vocês ouviram alguma coisa que eu falei nesse vídeo?
Novamente estou aqui para implorar por um mero comentário nesse vídeo, para turbinar o engajamento, para deixar esse vídeo aqui, ó, bem babadeiro, cheio de comentário. E caso vocês não saibam o que comentar nesse vídeo, eu vou falar para vocês o seguinte, comenta assim, ó, como era aquela frase? Vamos, galera, mulheres, é isso que eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo. E aí, é o que eu sempre digo, quando eu olhar pros comentários desse vídeo e eu ver que tem um monte de comentário assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Esse é o nosso código, beleza? Beleza, até o próximo vídeo.